O milionário tinha tudo o que podia desejar: uma mansão luxuosa, carros esportivos e uma namorada linda. Mas quando ouviu rumores sobre como ela tratava o pessoal da limpeza, decidiu se esconder para ver a verdade com seus próprios olhos. O que descobriu mudou tudo. De onde você é que está vendo este vídeo? Inscreva-se e deixe seu like para descobrir o que aconteceu quando o milionário viu a verdadeira cara de sua noiva. Lucas Mendonça observou o horizonte da janela de seu escritório no Quarto dos Cerros. Andar. O sol da tarde banhava os prédios de São Paulo com tons dourados, criando uma paisagem que parecia saída de um cartão postal. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam uma mistura de orgulho e nostalgia. Aos 38 anos, ele havia conseguido o que muitos considerariam impossível: transformar a pequena empresa familiar em um império empresarial avaliado em bilhões de reais. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Dona Maria, uma mulher de uns 60 anos com um rosto amável, sulcado por rugas que denunciavam anos de sorrisos sinceros, entrou com uma xícara de café fumegante. "Seu café, seu Lucas", disse ela, colocando-o com delicadeza sobre a mesa de mogno. "Está tudo bem? O senhor parece pensativo." Lucas se virou para ela com um sorriso afetuoso. Dona Maria não era simplesmente a governanta que havia trabalhado para sua família por mais de 20 anos. Era praticamente parte dela, uma segunda mãe que o tinha visto crescer, tropeçar e se levantar inúmeras vezes. "Estava pensando no papai", respondeu Lucas, pegando a xícara entre as mãos. "Hoje faz 5 anos que ele nos deixou." Os olhos de Dona Maria umedeceram ligeiramente. Seu Roberto era um homem excepcional. Nunca conheci ninguém que trabalhasse tanto e que, ao mesmo tempo, tratasse a todos com tanto respeito. "Ele me ensinou que a grandeza de um homem não está no que ele tem, mas em como trata aqueles que nada podem lhe oferecer", recitou Lucas, repetindo as palavras que seu pai lhe havia inculcado desde criança. Dona Maria assentiu com aprovação. "E o senhor honrou esse ensinamento todos esses anos, seu Lucas. Seu pai estaria orgulhoso." Quando a governanta se retirou, Lucas voltou à sua mesa. Entre os documentos que precisava revisar, encontrou um convite para uma gala beneficente naquela mesma noite. Normalmente, ele recusava esse tipo de evento, preferindo doar em silêncio, mas algo nele sentiu que precisava sair, respirar, talvez honrar a memória de seu pai, ajudando os outros. Naquela noite, vestido com um elegante terno preto que contrastava com seu físico atlético, Lucas entrou no salão onde o evento era realizado. O ambiente estava carregado de conversas supérfluas e risos artificiais, algo que sempre o havia incomodado nesses círculos sociais. No entanto, enquanto pegava uma taça de champanhe e observava ao redor, seus olhos encontraram os de uma mulher que lhe tirou o fôlego. Era alta, com uma cascata de cabelos negros que caíam sobre seus ombros como seda escura. Seu vestido vermelho se ajustava perfeitamente a uma figura que parecia esculpida por um artista renascentista. Mas foram seus olhos, de um verde intenso e brilhante, que capturaram completamente sua atenção. Havia algo neles, uma mistura de mistério e vulnerabilidade, que despertou em Lucas uma curiosidade instantânea. Como se sentisse seu olhar, a mulher se virou para ele e esboçou um sorriso tímido. Lucas sentiu um impulso inexplicável, algo que não experimentava há anos. Deixou sua taça na bandeja de um garçom que passava e, com passo decidido, aproximou-se dela. "Desculpe a intromissão", disse ele com voz serena, "mas tive a impressão de que você está tão desconfortável com essas formalidades quanto eu." A mulher o olhou com surpresa e então soltou uma risada cristalina que soou como música nos ouvidos de Lucas. "Está tão óbvio assim?", respondeu ela estendendo a mão. "Sou Vanessa Rodrigues." "Lucas Mendonça", apresentou-se ele, apertando sua mão, sentindo uma corrente elétrica ao contato com sua pele macia. "O que te traz a este evento?" "Trabalho como modelo para a fundação que organiza esta gala", explicou ela, com um tom de voz que denotava certa humildade. "Mas prefiro o lado humano dessas causas, não tanto a parafernália social." Lucas sentiu seu coração dar um salto. Ela não era apenas linda, mas parecia ter uma sensibilidade que ressoava com seus próprios valores.
Enquanto conversavam sobre a importância da educação para crianças carentes, a causa daquela noite, Lucas não pôde deixar de notar como os olhos de Vanessa brilhavam com aparente paixão e compromisso. A noite transcorreu entre conversas profundas e risos compartilhados. Quando finalmente se despediram, trocando números, Lucas teve a estranha sensação de que sua vida tinha acabado de tomar um rumo inesperado. O que ele não sabia era o quão certeira essa intuição se revelaria, embora não da maneira que ele imaginava. Ao retornar à sua mansão naquela noite, enquanto Dona Maria lhe perguntava como tinha sido o evento, Lucas só pôde responder com um sorriso enigmático. Acho que acabei de conhecer alguém especial. A expressão de Dona Maria, uma mistura de alegria e preocupação, passou despercebida por Lucas, cuja mente já estava ocupada com imagens de olhos verdes e vestido vermelho, completamente alheio à tempestade que se avizinhava no horizonte de sua vida. A relação entre Lucas e Vanessa floresceu com a intensidade de um incêndio florestal. Cada encontro, cada conversa, cada mensagem de texto reforçava em Lucas a ideia de que havia encontrado alguém excepcional. Vanessa demonstrava interesse em seus projetos filantrópicos, ouvia atentamente suas histórias sobre como seu pai havia construído o negócio do zero, e até sugeria novas iniciativas para ajudar comunidades necessitadas. Em seu terceiro encontro, jantando em um restaurante exclusivo com vista para o mar, Vanessa apoiou sua mão sobre a de Lucas e o olhou com aqueles olhos verdes que pareciam conter galáxias inteiras. Sabe, você é diferente de todos os homens que conheci, disse ela, sua voz suave como veludo. A maioria só fala de suas conquistas, de quanto dinheiro tem ou quanto poder manipula. Mas você fala sobre como ajudar os outros, sobre construir um legado que transcenda. Lucas sentiu um calor se expandindo em seu peito. Meu pai sempre dizia que o sucesso vazio é como uma fruta sem sabor. Impressiona à vista, mas não nutre a alma. Vanessa sorriu, aparentemente comovida. Eu adoraria ter conhecido seu pai. Parece ter sido um homem sábio. Ele era, assentiu Lucas, nostálgico. Ele teria te adorado. Conforme as semanas passavam, Vanessa começou a frequentar a mansão de Lucas. Sua presença alegre e sua beleza radiante pareciam iluminar cada canto do lugar. No entanto, nem todos compartilhavam o entusiasmo de Lucas por seu novo relacionamento. Uma tarde, enquanto Lucas trabalhava em seu escritório, Dona Maria entrou com o pretexto de lhe trazer um chá. Seu rosto refletia uma preocupação que não passou despercebida por ele. Aconteceu alguma coisa, Maria? Perguntou ele, deixando de lado os documentos que revisava. A governanta hesitou, brincando nervosamente com a borda de seu avental. Seu Lucas, perdoe a intromissão, mas o senhor tem certeza sobre a senhorita Vanessa? É que o quê, Maria? A voz de Lucas adquiriu um tom mais sério. É que eu a observei quando o senhor não está presente, continuou ela, sua voz quase inaudível. E ela é diferente, especialmente com os funcionários mais novos, como a Luísa, a moça que começou na limpeza há um mês. Lucas franziu o senho. Como assim diferente? Ela é fria, seu Lucas, exigente até a crueldade. Ontem a Luísa derramou acidentalmente um pouco de água enquanto limpava, e a senhorita Vanessa, a forma como falou com ela. Dona Maria balançou a cabeça, visivelmente angustiada. Lucas recostou-se na cadeira, processando a informação. Parte dele. Queria descartar imediatamente o que acabara de ouvir como um mal-entendido, talvez até como ciúme maternal de Dona Maria. Mas outra parte, a parte racional que o havia tornado um empresário de sucesso, sabia que a governanta não teria motivo para inventar algo assim. Agradeço sua preocupação, Maria, disse ele finalmente, em tom conciliador. Vou conversar com a Vanessa sobre isso. Tenho certeza de que é tudo um mal-entendido. Dona Maria assentiu, mas seus olhos refletiam que não estava convencida. Ao sair do escritório, ela cruzou com Vanessa, que entrava com um sorriso radiante que se transformou em uma careta de desgosto quase imperceptível quando passou pela governanta. O gesto durou apenas uma fração de segundo antes de seu rosto voltar a se iluminar ao ver Lucas. Meu amor, exclamou ela, aproximando-se para beijá-lo. Interrompo algo importante?
Lucas a observou com novos olhos, procurando algum indício da frieza que Dona Maria havia mencionado. Mas tudo o que viu foi o calor e a doçura que o haviam cativado desde o início. De forma alguma, respondeu ele sorrindo. Na verdade, estava pensando em você. Naquela noite, durante o jantar, Lucas observou dissimuladamente como Vanessa interagia com a equipe. Seu comportamento parecia impecável. Agradecia com um sorriso quando era servida, perguntava pela família do mordomo e até elogiou o novo corte de cabelo de uma das copeiras. No entanto, em um momento em que Luísa, uma jovem de uns 22 anos com traços delicados e olhar tímido, entrou para retirar alguns pratos, Lucas notou algo peculiar. O sorriso de Vanessa não alcançou seus olhos, que se endureceram momentaneamente. E quando Luísa, nervosa com a presença do casal, quase deixou cair um prato, Lucas percebeu um brilho de irritação no rosto de sua namorada, que desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Uma semente de dúvida foi plantada em sua mente. Seria possível que Dona Maria tivesse razão? Ou ele estava simplesmente procurando confirmar uma suspeita infundada? Naquela noite, enquanto Vanessa dormia placidamente ao seu lado, Lucas permaneceu acordado, observando o teto. A inquietação o corroía. Se havia aprendido algo com seu pai, era que o caráter de uma pessoa se revelava em como ela tratava aqueles que não podiam lhe beneficiar de forma alguma. E se Vanessa realmente era cruel com os funcionários quando ele não estava presente, isso dizia algo fundamental sobre quem ela era de verdade. Ele decidiu que precisava descobrir a verdade por si mesmo, sem preconceitos ou suposições, e tinha exatamente o plano para fazer isso. O amanhecer encontrou Lucas em seu escritório, com os olhos cansados após uma noite de insônia. À sua frente, sua agenda pessoal mostrava um dia repleto de reuniões cruciais. No entanto, em sua mente só existia um pensamento recorrente. Ele precisava conhecer a verdadeira natureza de Vanessa. Ele pegou o telefone e discou o número de seu assistente. Carlos, preciso que você remarque todas as minhas reuniões dos próximos 3 dias, indicou com voz firme. Surgiu algo pessoal que preciso resolver. Do outro lado da linha, seu assistente expressou preocupação, mas Lucas o tranquilizou. Não é nada grave, só preciso resolver alguns assuntos pendentes. Depois ligou para Vanessa. Sua voz sonolenta ao atender lhe provocou uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer. Bom dia, princesa, disse ele, tentando soar natural. Liguei para avisar que preciso sair de viagem. Um problema com um de nossos projetos no norte exige minha presença imediata. Vanessa emitiu um pequeno som de decepção que lhe pareceu autêntico. Quanto tempo você vai ficar fora? 3 dias no máximo. Voltarei antes do fim de semana para nosso jantar com seus pais, respondeu ele, sentindo como a mentira se assentava desconfortavelmente em seu estômago. Vou sentir saudades, sussurrou ela com voz melosa. Cuide-se muito, amor. Depois de desligar, Lucas se dirigiu a uma sala localizada na ala leste da mansão. Era um espaço que poucos conheciam, um pequeno santuário que seu pai havia instalado anos atrás como medida de segurança adicional. De lá, ele podia acessar todas as câmeras de segurança da propriedade. O sistema havia sido atualizado recentemente, permitindo gravações contínuas e acesso remoto. Lucas configurou os alertas para receber notificações em seu celular sempre que as câmeras detectassem movimento nas áreas principais. Em seguida, para completar seu álibi, ordenou ao seu motorista que levasse seu carro ao aeroporto e o estacionasse lá. Ele, enquanto isso, ficaria em um quarto de hóspedes oculto atrás de seu escritório, um que nem mesmo Vanessa conhecia. No meio da manhã, ele recebeu uma mensagem de Vanessa, uma selfie onde ela mostrava que estava na academia junto com um texto carinhoso. Mantendo a forma para quando você voltar. Te amo. Lucas contemplou a foto, sentindo uma mistura de afeto e desconfiança. Ela realmente era tão doce quanto parecia? Ou estava interpretando um papel? Seu telefone vibrou. As câmeras haviam detectado movimento no hall de entrada principal. Vanessa tinha acabado de chegar à mansão, muito antes do que havia mencionado em sua mensagem. Parecia fresca e radiante, sem o menor vestígio de ter se exercitado. Mentirosa, murmurou Lucas, sentindo seu coração se contrair dolorosamente. Através das câmeras,
Ele observou como Vanessa cumprimentava friamente Dona Maria antes de se dirigir à cozinha. A governanta a seguiu, mantendo uma distância respeitosa. "A senhora deseja alguma coisa, senhorita?" perguntou Dona Maria em tom prestativo. Vanessa, sem olhá-la diretamente, respondeu: "Quero uma vitamina de frutas, mas sem banana. Da última vez, eu disse especificamente para aquela menina, como se chama? A que limpa, que eu não gosto de banana e mesmo assim ela colocou." "Refere-se a Luísa", esclareceu Dona Maria. "Foi um mal-entendido, senhorita. Ela é muito simples, veio do interior e às vezes se atrapalha com os pedidos." O rosto de Vanessa se contorceu em uma careta de desprezo. "Não me importa de onde ela veio. Se não consegue entender instruções básicas, talvez não devesse trabalhar aqui." Lucas sentiu uma pontada no peito. Aquela expressão, aquele tom, eram completamente estranhos à Vanessa que ele conhecia, ou achava que conhecia. A manhã transcorreu com relativa calma. Vanessa passou a maior parte do tempo na piscina, tomando sol e falando ao telefone. Ocasionalmente, chamava algum funcionário para pedir bebidas ou ajustar o guarda-sol. Foi depois do almoço que ocorreu o incidente que confirmaria os piores temores de Lucas. Luísa entrou na sala principal para limpar enquanto Vanessa folheava algumas revistas. A jovem funcionária, com movimentos cautelosos, começou a passar um pano nos móveis, mantendo uma distância prudente de Vanessa. No entanto, ao limpar uma pequena mesa lateral, acidentalmente roçou um vaso de cristal que balançou perigosamente. Luísa conseguiu estabilizá-lo antes que caísse, mas o barulho atraiu a atenção de Vanessa. "O que você pensa que está fazendo?" esbravejou ela, levantando-se de um salto. Luísa empalideceu. "Sinto muito, senhorita. Não foi minha intenção." "Não foi sua intenção?" Vanessa se aproximou dela com passos ameaçadores. "Esse vaso é uma peça de Murano que vale mais que seu salário de 1 ano. Você tem ideia do dano que poderia ter causado com sua falta de jeito?" "Eu sinto muito", balbuciou Luísa, com os olhos cheios de lágrimas. Sinto muito", imitou Vanessa com voz zombeteira. "É a única coisa que você sabe dizer. Sabe de uma coisa? Talvez você devesse limpar o banheiro de hóspedes em vez da sala. Pelo menos lá, não há nada valioso que você possa quebrar com sua incompetência." Lucas observava a cena, sentindo como a raiva e a decepção cresciam em seu interior. A crueldade gratuita de Vanessa para com uma jovem que claramente estava fazendo o seu melhor era reveladora. Não era um momento de impaciência, não. Era um mal-entendido. Era um vislumbre de sua verdadeira natureza. O que mais o impactou foi a reação de Luísa. Apesar do tratamento humilhante, a jovem manteve a compostura, desculpou-se novamente e retirou-se com dignidade para cumprir a tarefa designada. Aquela força silenciosa diante da injustiça lembrou Lucas das histórias que seu pai contava sobre seus próprios primórdios, quando teve que suportar desprezos semelhantes antes de construir seu império. Enquanto isso, Vanessa voltou à sua posição no sofá, retomando a leitura de suas revistas como se nada tivesse acontecido, inclusive cantarolando alegremente uma melodia. Lucas desligou momentaneamente a tela, incapaz de continuar observando. Precisava processar o que acabara de testemunhar. A mulher que ele havia considerado como a potencial companheira de sua vida tinha acabado de mostrar uma faceta que contradizia tudo o que ele valorizava. No entanto, uma parte dele ainda relutava em aceitar a realidade. Talvez tivesse sido apenas um momento ruim, um acesso de frustração. Todos tinham dias difíceis, certo? Com esse pensamento, ele se recostou na pequena cama do quarto oculto, decidido a continuar sua vigilância. Ele não podia, não devia tomar decisões com base em um único incidente. O que ele não sabia era que o pior estava por vir e que a máscara de Vanessa mal começava a cair. Um silêncio expectante se instalou na sala de jantar enquanto Lucas permanecia de pé, sua figura imponente contrastando com a suave iluminação ambiente. Vanessa o olhava com um sorriso que não alcançava seus olhos, uma mistura de curiosidade e leve impaciência mal disfarçada. "Muitos de vocês conhecem a história do meu pai", começou Lucas, sua voz clara e serena. "Roberto Mendonça.
Um homem que começou sem nada além de sua integridade e sua vontade inabalável. Durante anos, eu o vi trabalhar incansavelmente, não apenas para construir um império, mas para fazê-lo com honra. Ele fez uma pausa, percorrendo os presentes com o olhar. Alguns assentiam com nostalgia, tendo conhecido Roberto pessoalmente. Outros ouviam com respeitosa atenção. Meu pai me ensinou muitas lições valiosas, mas talvez a mais importante tenha sido esta. O caráter de uma pessoa se revela em como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Os olhos de Lucas pousaram brevemente em Vanessa, que mantinha seu sorriso, embora um brilho de inquietação começasse a surgir em seu olhar. Durante anos, tentei honrar esse ensinamento, tratando cada pessoa que cruza meu caminho com o mesmo respeito, independentemente de sua posição ou circunstâncias. No entanto, Lucas fez uma pausa significativa. Recentemente descobri que nem todos compartilham esses valores. Um murmúrio confuso percorreu a mesa. Vanessa se endireitou ligeiramente em seu assento, seu sorriso vacilando. Amor, o que você quer dizer exatamente? Perguntou ela, com um tom doce que agora soava artificial aos ouvidos de Lucas. Em vez de responder diretamente, Lucas fez um gesto quase imperceptível para Carlos, que operava discretamente um controle remoto. Imediatamente, um painel na parede deslizou silenciosamente, revelando um telão de grandes dimensões que ganhou vida com uma imagem de alta definição. Nele, Vanessa aparecia na sala principal da mansão, seu rosto contorcido pela raiva enquanto gritava para uma Luísa visivelmente angustiada. Você chama isso de limpo? Sua ignorância é do tamanho desta casa. Faça de novo ou está despedida. Uma exclamação coletiva percorreu a mesa. Luísa, sentada ao lado de Lucas, baixou momentaneamente o olhar, revivendo a humilhação daquele momento. Lucas colocou suavemente sua mão sobre a dela, em um gesto de apoio silencioso. Vanessa levantou-se de um salto, seu rosto uma máscara de indignação. O que significa isso, Lucas? Você estava me espionando? Não é espionagem observar o que acontece em minha própria casa, respondeu ele com calma. Eu simplesmente vi o que sempre esteve lá, mas me recusei a aceitar. O telão mudou para mostrar outra cena. Vanessa menosprezando o jardineiro, depois Dona Maria, e finalmente a devastadora conversa telefônica, onde revelava suas verdadeiras intenções. Casar com o Lucas é o golpe da minha vida. Depois disso, posso viver como uma rainha. Ele nem desconfia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa, pálida como mármore, olhava alternadamente para o telão e para os convidados, cujos rostos refletiam uma mistura de choque, vergonha alheia e, em alguns casos, uma espécie de satisfação vingativa. Isso está fora de contexto, balbuciou ela finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. Eu estava brincando com minha amiga, obviamente, e quanto aos empregados, eu só estava tentando manter altos padrões de excelência na casa, por você, por nós. Lucas a observou com uma mistura de tristeza e decepção. Mesmo agora, diante da evidência irrefutável, Vanessa continuava apegada à sua teia de mentiras. Não existe contexto que justifique a crueldade, Vanessa, respondeu ele com voz firme, e o que uma pessoa faz quando acredita que ninguém a está observando revela quem ela realmente é. Ele se virou para os convidados, muitos dos quais pareciam profundamente desconfortáveis. Peço desculpas por submetê-los a isso. Não era minha intenção arruinar a noite de vocês, mas senti que todos mereciam saber a verdade antes que eu cometesse o maior erro da minha vida. Então, dirigindo-se novamente a Vanessa, acrescentou com uma calma que contrastava com a tempestade emocional que sentia em seu interior. O noivado está cancelado. Peço que você pegue seus pertences e deixe minha casa esta noite. Vanessa permaneceu imóvel por alguns instantes, como se não pudesse processar o que estava acontecendo. Então seu rosto se transformou, toda a pretensão de doçura desaparecendo para revelar uma expressão de fúria contida. Você acha que pode me humilhar assim e sair impune? Sibilou ela. Você sabe quem eu sou? Os contatos que eu tenho? Vou destruir sua reputação, eu juro. Lucas simplesmente a olhou imperturbável. Vá em frente, tente.
Mas lembre-se que tenho todas essas gravações e mais. Você realmente quer que o mundo veja quem você é quando acha que ninguém está olhando? A ameaça velada atingiu Vanessa, cuja expressão oscilou entre a raiva e o cálculo. Finalmente, com um movimento brusco, ela atirou seu guardanapo sobre a mesa e se levantou. Eu não preciso disso, declarou ela com dignidade fingida. Existem 1000 homens, melhores que você, que ficariam felizes em me ter. Provavelmente, concordou Lucas, e desejo-lhe sorte. Eles vão precisar. Um silêncio tenso se seguiu à saída dramática de Vanessa. Os convidados trocavam olhares desconfortáveis, inseguros sobre como proceder. Foi então que Dona Maria, que havia testemunhado toda a cena de um canto discreto, deu um passo à frente. Peço desculpas pela interrupção, disse ela com a autoridade tranquila que a caracterizava. O jantar está pronto para ser servido. Por favor, continuem aproveitando a noite. Pouco a pouco, as conversas foram retomadas, embora em um tom mais baixo. Lucas permaneceu em seu assento, sentindo uma estranha mistura de alívio, tristeza e libertação. Ao seu lado, Luísa o observava com uma expressão indecifrável. Você está bem, senhor? Perguntou ela em voz baixa. Lucas se virou para ela, encontrando em seus olhos sinceros uma âncora em meio à turbulência emocional. Vou ficar, respondeu ele com um pequeno sorriso. Obrigado pela sua preocupação, Luísa. E por favor me chame de Lucas. O jantar continuou, estranhamente mais genuíno e relaxado após a partida de Vanessa. Os convidados, superado o choque inicial, pareciam apreciar a autenticidade do momento. Alguns até se aproximaram discretamente de Lucas para expressar seu apoio e compreensão. Enquanto observava os presentes, Lucas não pôde deixar de notar como Luísa, inicialmente tímida e reservada, começava a se integrar naturalmente nas conversas. Sua inteligência e seu calor se revelavam gradualmente, impressionando vários dos presentes, incluindo alguns parceiros de negócios de Lucas. Naquele momento, contemplando a cena, Lucas sentiu que, apesar da dor e da decepção, a noite havia tomado um rumo inesperadamente positivo, como se o universo, após testar seu caráter, lhe oferecesse agora uma nova direção, um novo começo. O que ele não sabia era que essa nova direção o levaria por caminhos que ele jamais havia imaginado, e que a jovem sentada à sua direita desempenharia um papel muito mais significativo em sua vida do que qualquer um dos dois poderia antecipar naquela noite. A manhã seguinte ao confronto amanheceu com uma clareza incomum, como se a tempestade emocional da noite anterior tivesse limpado o ar, deixando para trás um céu límpido e luminoso. Lucas observava o jardim da janela de seu escritório, sentindo uma estranha mistura de alívio e melancolia. Vanessa havia partido na noite anterior, escoltada discretamente por seguranças que garantiram que ela deixasse a propriedade sem causar mais escândalos. Ela partiu com várias malas e um rosto que alternava entre a fúria contida e uma calculada indiferença. Não pronunciou uma palavra durante todo o processo, mas o olhar que lançou a Lucas ao cruzar o limiar pela última vez estava carregado de um ressentimento que prometia futuras repercussões. Agora, com a casa novamente em calma, Lucas se permitia processar tudo o que havia ocorrido. A traição de Vanessa fora dolorosa, sim, mas o que mais lhe pesava era sua própria cegueira. Como ele não havia visto os sinais antes, ele estava tão desesperado para encontrar companhia que havia ignorado deliberadamente os indícios de sua verdadeira natureza. Uma leve batida na porta interrompeu suas reflexões. Dona Maria entrou com uma bandeja contendo café fresco e algumas frutas. Bom dia, seu Lucas, cumprimentou ela com calor. Pensei que o senhor precisaria de algo leve para começar o dia. Lucas sorriu. Agradecido. Você sempre sabe do que eu preciso, Maria. Às vezes antes mesmo de mim. A governanta colocou a bandeja sobre a mesa e ficou de pé, observando-o com olhos que refletiam preocupação maternal. Como o senhor se sente esta manhã? Honestamente, como se eu tivesse tirado um peso das costas que nem sabia que estava carregando, respondeu Lucas, servindo café para ambos. Mas também me sinto envergonhado. Deveria ter confiado no seu instinto desde o início. Dona Maria sentou-se à frente dele,
aceitando a xícara com um gesto de agradecimento. Não seja tão duro consigo mesmo. A senhorita Vanessa era muito hábil em seu engano. Enganou a muitos antes do senhor, eu ousaria dizer. Ainda assim, insistiu Lucas, papai sempre dizia para julgarmos as pessoas por como elas tratam aqueles que não podem beneficiá-las. Eu vi como a Vanessa tratava os funcionários dos nossos amigos, como falava de pessoas menos afortunadas. Havia sinais que ignorei. A governanta permaneceu em silêncio por um momento, como se pesasse suas palavras. Talvez, disse ela finalmente. Mas o importante é que o senhor finalmente viu a verdade e agiu conforme seus valores. Seu Roberto estaria orgulhoso. A menção de seu pai trouxe um sorriso nostálgico aos lábios de Lucas. Gostaria de acreditar nisso. Eu sei que estaria, afirmou Dona Maria com convicção. E, falando em agir conforme os valores, o que o senhor planeja fazer em relação a Luísa? A pergunta trouxe de volta à mente de Lucas a imagem da jovem nordestina, tão digna e elegante durante o jantar da noite anterior, tão resiliente diante das humilhações de Vanessa. Quero ajudá-la, Maria, não como um ato de caridade, mas como reconhecimento ao seu valor e potencial. Me parece uma decisão acertada, assentiu a governanta. Essa moça tem algo especial. Me lembra o seu pai quando era jovem, aquela mesma determinação silenciosa, aquela dignidade inabalável. Lucas considerou a comparação, achando-a surpreendentemente precisa. Estive pensando em oferecer a ela uma posição na empresa, algo que lhe permita desenvolver suas habilidades enquanto termina os estudos. Acho uma excelente ideia, aprovou Dona Maria. E falando nela, ela está aqui. Veio cedo para retomar suas tarefas habituais. Eu disse a ela para esperar na sala pequena, que o senhor gostaria de falar com ela. Lucas se endireitou, surpreso. Ela veio trabalhar normalmente, depois de tudo o que aconteceu ontem à noite? Exatamente, confirmou a governanta com um sorriso de aprovação. Como eu disse, ela tem algo especial. Minutos depois, Lucas recebia Luísa em seu escritório. A jovem havia voltado à sua aparência habitual, uniforme simples, cabelo preso em um rabo de cavalo e uma expressão que combinava respeito com uma serenidade natural. No entanto, algo havia mudado sutilmente. Talvez fosse a forma como ela mantinha o olhar firme, sem a timidez excessiva de antes, ou a postura mais ereta que adotava. Bom dia, senhor Mendonça, cumprimentou ela com seu sotaque. Dona Maria disse que o senhor queria me ver. Bom dia, Luísa. E por favor, como lhe pedi ontem à noite, me chame de Lucas, respondeu ele, indicando que ela se sentasse. Me surpreende vê-la aqui hoje. Depois dos eventos de ontem, eu teria entendido se você quisesse tirar um dia de folga. Luísa sentou-se na beirada da cadeira, ainda não completamente confortável em sua presença. Trabalho é trabalho, senhor. Lucas, e eu preciso do salário para meus estudos. Lucas assentiu, admirando seu pragmatismo. É exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Tenho uma proposta, mas antes gostaria de saber mais sobre seus estudos e suas aspirações. Durante a hora seguinte, Luísa lhe falou sobre sua vida no Nordeste, sobre sua família humilde, mas unida, sobre como havia conseguido uma bolsa parcial para estudar na cidade grande, sobre seus sonhos de um dia fundar uma empresa que ajudasse mulheres como sua mãe a alcançar independência financeira. Ela falava com uma paixão contida que se refletia no brilho de seus olhos e na fluidez crescente de suas palavras conforme se sentia mais confortável. Meu pai era pescador, explicou ela com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ele nunca teve educação formal, mas me ensinou mais sobre ética nos negócios do que qualquer livro. Ele sempre dizia, Luísa, não importa quanto dinheiro você ganhe, se perder sua integridade no processo, você fez um mau negócio. Lucas sorriu, encontrando uma nova conexão com ela, através da sabedoria paternal que ambos valorizavam. Parece ter sido um homem excepcional, Luísa. Meu pai tinha uma filosofia semelhante. Eu sei, respondeu ela com um pequeno sorriso. Todo o pessoal fala de seu Roberto com grande admiração. É uma das razões pelas quais eu quis trabalhar aqui, apesar de a viagem até a mansão levar quase 2 horas todos os dias. Essa revelação surpreendeu Lucas. 2 horas de trajeto? E ainda assim você chega pontualmente toda manhã? Luísa deu de ombros como se não fosse grande coisa.
É um bom trabalho com um bom salário e me permite estudar à noite. Muitos não têm essa sorte. Sua humildade e determinação terminaram de convencer Lucas de que seu instinto estava correto. Luísa, quero lhe oferecer uma posição como assistente júnior no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa das Empresas Mendonça, declarou ele, observando atentamente sua reação. O horário seria flexível para permitir que você continue seus estudos e o salário duplicaria o que você ganha atualmente. Os olhos de Luísa se arregalaram em incredulidade. Mas eu não tenho experiência no mundo corporativo, estou apenas no meu 2º ano de faculdade. Você tem algo mais valioso que experiência ou diplomas, afirmou Lucas com convicção. Você tem integridade, perspectiva e um entendimento das necessidades reais das comunidades que tentamos ajudar. Eu não posso ensinar isso, mas posso lhe ensinar o resto. Luísa permaneceu em silêncio, processando a proposta, claramente debatendo-se entre a emoção e a cautela. Posso perguntar por quê? Disse ela finalmente. Por que eu? É por causa do que aconteceu com a senhorita Vanessa? Por pena? A franqueza de sua pergunta impressionou Lucas, que respondeu com igual honestidade. Não é pena, Luísa, é reconhecimento. Eu vi como você lidou com a situação com a Vanessa, com uma dignidade que poucas pessoas possuem. Além disso, eu vi seu histórico acadêmico. Você é brilhante. E meu pai sempre dizia que o maior desperdício nos negócios é o talento sem oportunidade. Luísa baixou o olhar, visivelmente comovida por suas palavras. Quando voltou a olhá-lo, seus olhos brilhavam com determinação. Eu aceito a posição, senhor Lucas, e prometo que o senhor não vai se arrepender. Tenho certeza disso, respondeu Lucas, estendendo-lhe a mão para selar o acordo. Quando suas mãos se encontraram em um aperto firme, nenhum dos dois podia imaginar como aquele momento mudaria não apenas suas vidas profissionais, mas também seus destinos pessoais, de formas que transcenderiam qualquer expectativa inicial. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O escândalo do jantar e o abrupto cancelamento do noivado com Vanessa geraram, como era de se esperar, uma onda de rumores e especulações nos círculos sociais. No entanto, Lucas, concentrado em seu trabalho e em se adaptar à sua nova realidade, mal prestou atenção aos comentários maldosos ou aos olhares curiosos que o seguiam em eventos públicos. A transição de Luísa de funcionária doméstica para profissional corporativa não foi isenta de desafios. Os primeiros dias no escritório foram especialmente difíceis para ela, que teve de enfrentar não apenas a curva de aprendizado natural de seu novo papel, mas também os olhares céticos e os comentários velados de alguns funcionários que viam sua promoção como resultado de favoritismo ou, pior ainda, como um escândalo romântico em formação. Numa tarde particularmente tensa, após um comentário especialmente cruel de uma executiva veterana, que insinuou que suas habilidades de limpeza dificilmente seriam úteis na sala de reuniões, Luísa se refugiou em uma sala de reuniões vazia, tentando conter as lágrimas de frustração que ameaçavam rolar. Lucas, que passava por ali a caminho de seu escritório, notou sua expressão abatida através do vidro. Sem hesitar, ele entrou, fechando a porta atrás de si. Dia difícil? Perguntou ele com suavidade, sentando-se à frente dela. Luísa tentou se recompor rapidamente, endireitando a postura. Nada que eu não possa lhe dar, respondeu, embora o tremor em sua voz a atraísse. Lucas a observou com atenção, lembrando-se de seus próprios primórdios na empresa, quando todos esperavam que ele fosse simplesmente o filho do Roberto, que herdaria tudo sem esforço. Sabe, quando entrei pela primeira vez na sala da diretoria como executivo, eu tinha 22 anos e estava apavorado, confessou. Ele surpreendendo Luísa com sua franqueza. Todos naquela mesa tinham décadas de experiência. Achei que ia desmaiar quando tive que apresentar minha primeira proposta. Não consigo imaginá-lo assim, respondeu Luísa com um pequeno sorriso. Você sempre parece tão seguro de si. Lucas soltou uma risada genuína. Aparências, Luísa. Estamos todos um pouco perdidos às vezes. Só que alguns são melhores em esconder isso. Um breve silêncio se instalou entre eles, confortável de alguma maneira. As pessoas falam,
disse Luísa finalmente, com os olhos fixos em suas mãos. Dizem que estou aqui só porque o senhor sente pena de mim depois do que aconteceu com a senhorita Rodrigues. As pessoas sempre vão falar, respondeu Lucas com firmeza. Vão falar quando você fracassar e vão falar quando você tiver sucesso. A diferença está em como você permite que essas palavras o afetem. Luísa levantou o olhar, seus olhos encontrando os dele. Se você está preocupada em provar seu valor, há uma maneira simples de fazer isso, continuou Lucas. O projeto de microcrédito para mulheres empreendedoras em comunidades vulneráveis. Quero que você o lidere. A surpresa no rosto de Luísa foi evidente. Eu? Mas é um projeto de milhões. O Carlos está trabalhando nele há meses e está estagnado, completou Lucas. Carlos é brilhante em finanças, mas não entende realmente as necessidades das mulheres que tentamos ajudar. Você entende? Sua mãe foi uma delas, não foi? Luísa assentiu, lembrando-se das longas jornadas de sua mãe, vendendo artesanato, para complementar a modesta renda de seu pai pescador. 3 meses, propôs Lucas. Vou lhe dar 3 meses para reformular o projeto e apresentar um plano viável. Se conseguir, ninguém poderá questionar seu lugar nesta empresa novamente. O que me diz? A determinação acendeu os olhos de Luísa como uma chama. Digo que o senhor terá esse plano em 2 meses, não em 3. Lucas sorriu, reconhecendo nela aquela mesma centelha que admirava em seu pai, a capacidade de transformar desafios em combustível para avançar. E como havia prometido, 7 semanas depois, Luísa apresentava ao comitê executivo uma reformulação completa do projeto de microcrédito. Sua apresentação, apoiada por pesquisas exaustivas, depoimentos diretos de potenciais beneficiárias e um modelo financeiro inovador, deixou os executivos veteranos genuinamente impressionados. Essa abordagem de grupos solidários, onde as mulheres garantem mutuamente os empréstimos, reduz o risco de inadimplência para menos de 2%, explicou Luísa com uma confiança que transformava seu sotaque nordestino de uma fraqueza percebida em um atributo distinto. E o componente de mentoria garante que elas não apenas recebam fundos, mas também as ferramentas para gerenciá-los eficazmente. Quando ela terminou sua apresentação, o silêncio na sala foi quebrado pelo aplauso espontâneo do diretor financeiro, um homem conhecido por seu ceticismo e rigor. Impressionante. Senhorita Silva, reconheceu ele com genuíno respeito. Se isso funcionar como propõe, poderemos replicar o modelo em outros mercados. O projeto foi aprovado por unanimidade e nos meses seguintes, Luísa passou de a ex-faxineira promovida por Lucas para se tornar uma das executivas mais respeitadas da divisão de responsabilidade social. Sua perspectiva única, combinada com sua ética de trabalho incansável e sua inteligência natural, a tornaram um ativo inestimável para a empresa. Para Lucas, observar a transformação profissional de Luísa foi uma das experiências mais gratificantes de sua carreira. Ele via nela não apenas o cumprimento de uma promessa feita a uma jovem maltratada, mas a realização do tipo de liderança em que seu pai sempre acreditara, uma baseada no mérito, na integridade e na capacidade de elevar os outros. No entanto, o que ele não havia antecipado era como, no processo de mentorar Luísa, sua própria vida começaria a se transformar. As longas sessões de trabalho em projetos conjuntos, as conversas que se estendiam além do profissional, as risadas compartilhadas diante dos desafios superados. Tudo isso foi criando entre eles um vínculo que transcendia a relação chefe-funcionária ou mesmo a de mentor-aprendiz. Uma noite, após a implementação bem-sucedida da primeira fase do projeto de microcrédito, a equipe celebrava em um restaurante próximo ao escritório. A atmosfera era festiva, com anedotas e brindes se sucedendo entre risos e conversas animadas. Lucas observava Luísa do outro lado da mesa. Ela estava radiante, com uma confiança natural que iluminava seu rosto enquanto conversava com alguns investidores que haviam se juntado à celebração. Seu sotaque fluindo ocasionalmente quando a emoção tomava conta, adicionando uma musicalidade encantadora às suas palavras. Foi nesse momento, vendo-a em seu elemento,
apaixonada e brilhante, que Lucas sentiu uma revelação súbita e inesperada. O que sentia por Luísa havia evoluído silenciosamente para algo muito mais profundo do que admiração profissional ou amizade. A constatação o deixou momentaneamente sem fôlego. Ele estava realmente desenvolvendo sentimentos românticos por ela? Era apropriado, dada sua posição como chefe e mentor dela? E ela sentiria algo remotamente semelhante ou o veria sempre como o homem que lhe deu uma oportunidade profissional? Essas perguntas, e muitas mais, começaram a orbitar em sua mente, tornando complexa uma relação que até então havia fluído com naturalidade. O que Lucas não sabia era que, do outro lado da mesa, enquanto sorria e conversava com os investidores, Luísa também lutava com suas próprias revelações emocionais, igualmente confusas, igualmente intensas e igualmente desconcertantes. O destino, como costuma acontecer, havia entrelaçado seus caminhos de formas inesperadas, e agora ambos se encontravam na encruzilhada, onde as decisões profissionais e pessoais começariam a convergir, com consequências que nenhum dos dois podia prever completamente. O sucesso do projeto de microcrédito catapultou Luísa para um novo nível de visibilidade dentro das empresas Mendonça. Ela não era mais simplesmente a protegida de Lucas, mas uma executiva respeitada por direito próprio, cuja abordagem inovadora e compreensão profunda das comunidades beneficiárias gerava resultados tangíveis que impressionavam até os acionistas mais céticos. Essa nova realidade trouxe consigo uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica entre Lucas e Luísa. As reuniões que antes mantinham a portas fechadas no escritório dele, agora ocorriam em salas de conferência, cercados por outros executivos. Os almoços informais, onde trocavam ideias livremente, tornaram-se menos frequentes, substituídos por interações mais estruturadas e profissionais. Não era que tivessem decidido conscientemente se distanciar. Pelo contrário, ambos pareciam estar navegando com cautela nas águas desconhecidas de sentimentos que nenhum se atrevia a nomear abertamente. Numa tarde de sexta-feira, enquanto o escritório se esvaziava gradualmente com a chegada do fim de semana, Lucas encontrou Luísa trabalhando sozinha em sua sala, cercada de documentos e com expressão concentrada em frente ao computador. "São quase 8 da noite", comentou ele do limiar da porta. "Não tem planos para a sexta?" Luísa levantou o olhar, surpresa pela interrupção. Um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou seu rosto ao vê-lo. Poderia lhe perguntar o mesmo. Você não deveria estar em alguma gala, beneficente ou jantar de negócios? Lucas entrou na sala e sentou-se à frente dela. Cancelei meus compromissos. Precisava de uma sexta-feira tranquila. Lucas Mendonça recusando eventos sociais? Isso é novo, brincou ela, fechando o laptop. Talvez eu esteja mudando minhas prioridades, respondeu ele, com um tom que sugeria significados mais profundos. Então, mudando para um assunto mais leve, perguntou: "Em que você está trabalhando tão tarde?" "Estou finalizando a proposta para expandir o programa de microcrédito para 3 novas comunidades", explicou Luísa, o entusiasmo renovando visivelmente sua energia. Os resultados preliminares foram tão positivos que vários investidores estão dispostos a aumentar sua participação. Lucas assentiu, genuinamente impressionado. "É extraordinário o que você alcançou em tão pouco tempo, Luísa. Você transformou completamente a abordagem do departamento." Um leve rubor coloriu as bochechas de Luísa diante do elogio. "Eu apenas apliquei o que já sabia por experiência pessoal. Minha mãe teria sido a candidata perfeita para um programa assim." "Sua mãe deve estar muito orgulhosa", comentou Lucas. Uma sombra de tristeza cruzou brevemente o rosto de Luísa. "Estaria se pudesse me ver agora. Ela faleceu há 2 anos, um pouco antes de eu vir para cá." Lucas não conhecia esse detalhe de sua vida pessoal, e a revelação o comoveu profundamente. "Sinto muito, eu não sabia." "Tudo bem", respondeu ela com serenidade. "De alguma forma sinto que ela continua comigo. Cada vez que vejo uma das mulheres do programa iniciar seu próprio negócio, é como se eu a visse realizando o sonho que ela nunca pôde alcançar." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de uma intimidade compartilhada que ambos haviam evitado durante semanas.
Sabe, não temos uma conversa de verdade há muito tempo, observou Lucas finalmente. Sinto falta das nossas conversas, quero dizer. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado implícito. Luísa o olhou diretamente, como se debatesse consigo mesma sobre o que responder. Também sinto falta, admitiu ela finalmente. Mas as coisas estão diferentes agora. Você é o CEO, eu dirijo um departamento. As pessoas falam... As pessoas sempre vão falar, respondeu Lucas, repetindo as mesmas palavras que lhe dissera meses atrás. Mas não podemos permitir que isso dite como vivemos nossas vidas, certo? A pergunta ficou flutuando entre eles como um convite para cruzar uma linha invisível que ambos vinham observando cuidadosamente. O que você propõe, então? Perguntou Luísa, com uma mistura de cautela e esperança em sua voz. Jantar, esta noite. Não como chefe e funcionária, não como mentor e protegida, apenas como Lucas e Luísa, duas pessoas compartilhando uma refeição e uma conversa. A proposta era simples, mas ambos sabiam que aceitá-la significaria reconhecer que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Luísa guardou silêncio por um momento, pesando as implicações. Finalmente, com um sorriso que refletia tanto nervosismo quanto resolução, ela respondeu: Eu adoraria, mas não em um restaurante chique onde todos nos reconheçam e comecem novos rumores. Tenho o lugar perfeito, sorriu Lucas. A cabana do meu pai no interior, perto de Atibaia. Eu mesmo cozinho. Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Lucas Mendonça cozinhando? Agora sim eu preciso ver isso. O ambiente ficou mais leve com a brincadeira, mas a corrente subterrânea de antecipação permaneceu palpável. 2 horas depois, eles estavam na rústica, mas aconchegante, cabana que Roberto Mendonça havia construído como refúgio pessoal décadas atrás. Diferente da mansão principal, este espaço exalava uma simplicidade autêntica, madeira sem verniz, móveis gastos pelo uso, mas extremamente confortáveis, e janelões que ofereciam uma vista panorâmica da represa próxima. É lindo, comentou Luísa, enquanto explorava o espaço com curiosidade. Tão diferente da mansão. Meu pai vinha para cá quando precisava se lembrar de suas origens, explicou Lucas, preparando os ingredientes na pequena cozinha aberta. Ele dizia que as vistas luxuosas e os mármores importados podiam fazer você esquecer quem você era de verdade. Luísa percorreu com os dedos as lombadas dos livros em uma estante rústica. Seu pai parece ter sido um homem excepcional. Ele era, confirmou Lucas, enquanto cortava legumes com surpreendente habilidade. Acho que ele teria gostado muito de você. Vocês tinham muito em comum. O jantar foi uma revelação. Lucas preparou uma massa caseira com uma receita que aprendera durante uma viagem à Itália, acompanhada de uma salada fresca e um vinho tinto que complementava perfeitamente os sabores. Devo admitir que estou impressionada, reconheceu Luísa após a primeira garfada. Não esperava que você cozinhasse tão bem. Lucas sorriu satisfeito. Outra lição do meu pai. Nunca dependa completamente dos outros para suas necessidades básicas. Aprendi a cozinhar, a trocar um pneu até a pregar um botão. Um homem de muitos talentos, brincou Luísa, o vinho e a atmosfera íntima relaxando-a visivelmente. A conversa fluiu com naturalidade, distanciando-se dos temas de trabalho para experiências pessoais, sonhos de infância, livros favoritos e histórias de família. Era como se, libertados do contexto corporativo, eles pudessem finalmente ver um ao outro como realmente eram. Não o multibilionário e a ex-funcionária doméstica, mas simplesmente um homem e uma mulher se conectando em um nível profundamente humano. Depois do jantar, eles se mudaram para a varanda com taças de vinho, contemplando as estrelas que salpicavam o céu noturno. A brisa suave da represa trazia um leve aroma de mata e água fresca. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pediu Luísa após um confortável silêncio. Claro, respondeu Lucas virando-se para ela. Depois do que aconteceu com a Vanessa, como você consegue confiar de novo? Você não teme que as pessoas se aproximem de você apenas pelo que você representa, não por quem você é? A pergunta, tão direta e honesta, tocou uma fibra sensível em Lucas.
Era algo sobre o qual ele havia refletido profundamente nos meses seguintes ao desastre com Vanessa. Todos corremos esse risco, eu suponho, respondeu ele pensativo. Mas acho que o maior erro seria permitir que uma experiência ruim envenenasse todas as futuras possibilidades. Prefiro me arriscar a ser magoado novamente do que viver em constante suspeita. Luísa assentiu compreendendo. É uma perspectiva corajosa. Nem todos conseguiriam manter essa abertura depois de uma traição assim. E você? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Nestes meses, você se tornou alguém importante na empresa. Você sentiu que as pessoas se aproximam de você por interesse mais do que por quem você é? Um sorriso irônico curvou os lábios de Luísa. É interessante como a percepção muda. Quando eu limpava o chão, era invisível para muitos. Agora que dirijo um departamento, de repente todos querem ser meus amigos. Mas você não respondeu à minha pergunta, insistiu Lucas suavemente. Luísa o olhou diretamente, com aquela franqueza que sempre o impressionara. Sim, eu senti. E sim, às vezes me pergunto se alguém se aproximaria de mim apenas por ser eu, sem sobrenomes, sem títulos, sem conexões úteis. A vulnerabilidade compartilhada criou uma ponte invisível entre eles, encurtando a distância emocional que haviam mantido cuidadosamente até então. Talvez por isso, esta noite pareça tão real, comentou Lucas, seus olhos fixos nos dela. Aqui não somos CEO e diretora de departamento. Somos apenas Lucas e Luísa. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades. A atração entre eles, longamente ignorada sob camadas de profissionalismo e cautela, emergia agora com uma intensidade impossível de negar. Lucas inclinou-se ligeiramente em direção a ela, movido por um impulso que não podia mais conter. Luísa não recuou, seus olhos refletindo uma mistura de antecipação e vulnerabilidade que fez o coração de Lucas acelerar. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o beijo foi suave, tentativamente exploratório, como uma pergunta formulada com a mais delicada das esperanças. E quando Luísa respondeu, aproximando-se mais dele e aprofundando o contato, foi como se ambos encontrassem uma resposta que estavam procurando sem saber. Ao se separarem, permaneceram próximos, testas quase se tocando, respirações entrelaçadas no ar fresco da noite. Isso complica as coisas, não é? Murmurou Luísa, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Tremendamente, confirmou Lucas, devolvendo o sorriso. Mas acho que vale a pena enfrentar essas complicações. Você não acha? A resposta de Luísa foi outro beijo, mais confiante desta vez, mais definitivo. E sob o manto estrelado que cobria a cabana junto à represa, ambos souberam que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. O que nenhum dos dois podia prever era que as complicações que mencionavam seriam apenas o começo dos desafios que seu incipiente relacionamento teria que enfrentar nos dias vindouros. As semanas seguintes transcorreram como um sonho para Lucas e Luísa. Seu relacionamento, embora mantido com discrição no ambiente de trabalho, floresceu em momentos roubados. Jantares tardios depois do expediente, fins de semana na cabana perto da represa, conversas profundas que se estendiam até o amanhecer. Para Lucas, cada dia com Luísa reafirmava sua convicção de que havia encontrado algo extraordinário. Não era apenas sua beleza ou inteligência que o cativava, mas a autenticidade com que ela enfrentava a vida. Em um mundo onde máscaras sociais e agendas ocultas eram comuns, a honestidade inabalável de Luísa era tão refrescante quanto inspiradora. Luísa, por sua vez, descobria em Lucas uma profundidade que contradizia completamente a imagem superficial do multibilionário solteiro que a mídia costumava projetar. Por trás do terno impecável e da confiança executiva, existia um homem reflexivo, às vezes vulnerável, com um desejo genuíno de tornar o mundo um lugar melhor através de seus recursos e privilégios. No entanto, manter suas vidas pessoal e profissional separadas estava se tornando cada vez mais desafiador. Os rumores começavam a circular nos corredores da empresa, alimentados por olhares demorados durante reuniões ou sorrisos cúmplices trocados na copa. Numa manhã particularmente agitada, Luísa foi convocada à sala de Marcela Vega, a
diretora de recursos humanos, uma mulher conhecida por sua eficiência implacável e sua adesão inabalável aos protocolos corporativos. Senhorita Silva, obrigada por vir, cumprimentou Marcela com uma cordialidade profissional que não alcançava seus olhos. Por favor, sente-se. Luísa obedeceu, tentando manter uma expressão neutra, apesar da apreensão que sentia diante da inesperada convocação. Irei direto ao ponto, continuou Marcela, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Chegaram ao meu departamento certos comentários sobre seu relacionamento com o Sr. Mendonça. Luísa manteve a compostura, embora sentisse um rubor traiçoeiro começar a subir por seu pescoço. Não tenho certeza se entendo, Sra. Vega. Acho que entende perfeitamente, respondeu a diretora, seu tom endurecendo ligeiramente. As empresas Mendonça têm políticas estritas quanto a relações pessoais entre supervisores diretos e subordinados. Políticas que, devo lembrá-la, você assinou ao aceitar sua posição. Com todo o respeito, respondeu Luísa, recuperando sua firmeza característica. Meu desempenho profissional fala por si. O projeto de microcrédito superou todas as expectativas e minha equipe funciona com eficiência, independentemente da minha vida pessoal. Não estou questionando seu desempenho, senhorita Silva, esclareceu Marcela. Estou apontando um potencial conflito de interesses que poderia comprometer a integridade da empresa. E, francamente, considerando sua trajetória incomum dentro da companhia, esses rumores apenas alimentam percepções que podem prejudicar sua credibilidade profissional, duramente conquistada. A implicação era clara, e Luísa sentiu a indignação substituir seu nervosismo inicial. A senhora está sugerindo que minha posição atual se deve a algo diferente de meus méritos profissionais? Marcela manteve sua expressão imperturbável. Estou sugerindo que as aparências importam, especialmente para alguém em sua situação. Sua ascensão de funcionária da Bimes Endcent, limpeza para diretora de departamento em menos de um ano, já gerou especulações suficientes. Um relacionamento pessoal com o CEO apenas complicaria seu caminho. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Luísa media cuidadosamente suas próximas palavras, consciente de que uma resposta impulsiva poderia validar precisamente as percepções que Marcela mencionava. Agradeço sua preocupação com minha carreira, Sra. Vega, respondeu finalmente, com uma calma que não refletia a tempestade interior que sentia. Mas garanto que sou perfeitamente capaz de gerenciar tanto minha vida profissional quanto pessoal com a discrição e a ética que este cargo exige. Marcela a estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Fico feliz em ouvir, porque há outra coisa que você deve saber. Ela fez uma pausa antes de continuar. O Conselho de Administração está considerando abrir um escritório regional no Brasil, especificamente no Nordeste, para expandir os programas sociais que você desenvolveu com tanto sucesso. Eles estariam procurando um diretor executivo para esse projeto, alguém que conheça a cultura, fale a língua e entenda as necessidades locais. A revelação pegou Luísa de surpresa. Era uma oportunidade extraordinária, exatamente o tipo de posição com a qual ela sonhara quando imaginava seu futuro profissional. Seria uma progressão natural para sua carreira, continuou Marcela, e eliminaria qualquer percepção de conflito de interesses em seu relacionamento com o Sr. Mendonça, já que você se reportaria diretamente ao conselho, não a ele. A oferta, apresentada como uma solução elegante, escondia uma escolha impossível: sua carreira dos sonhos ou seu relacionamento com Lucas. A perspicácia da estratégia não passou despercebida por Luísa. Quando o conselho precisa da minha resposta? Perguntou ela, mantendo um tom profissional apesar do turbilhão emocional que a proposta havia desencadeado. A apresentação formal do projeto será em 2 semanas, respondeu Marcela. Mas, naturalmente, uma indicação preliminar de seu interesse seria útil para os preparativos. Luísa assentiu, levantando-se com a dignidade que sempre a caracterizava. Vou considerar com cuidado, Sra. Vega. Obrigada pela informação. Ao sair da sala do Recursos Humanos, Luísa sentia como se o chão sob seus pés tivesse mudado sutilmente. A oportunidade profissional que lhe apresentavam era genuinamente extraordinária.
uma chance de retornar à sua região, Natal em uma posição de liderança que poderia gerar mudanças significativas em comunidades como aquela de onde ela viera. No entanto, o preço implícito, distanciar-se de Lucas, possivelmente terminar um relacionamento que mal começava a florescer, parecia desproporcionalmente alto. Naquela tarde, enquanto trabalhava em sua sala tentando se concentrar apesar de seus pensamentos turbulentos, ela recebeu uma mensagem de texto de Lucas. Jantar na cabana esta noite. Tenho notícias importantes para compartilhar. A mensagem inocentemente enigmática adicionou uma nova camada de complexidade ao seu dilema. Que notícias Lucas teria? E como ela poderia discutir a proposta do Nordeste quando nem sequer havia esclarecido seus próprios sentimentos a respeito? Quando chegou à cabana naquela noite, encontrou Lucas na varanda contemplando a represa com expressão pensativa. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre acelerava o coração de Luísa. Desculpe pela mensagem misteriosa, desculpou-se ele, beijando-a suavemente. Mas eu queria lhe dizer isso pessoalmente, não no escritório. Me dizer o quê? Perguntou Luísa tentando esconder sua apreensão. Lucas pegou suas mãos, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Estive pensando muito em nós, em nossa situação na empresa, nos rumores. Lucas, se é sobre a Marcela Vega, ela já falou comigo esta manhã. Interrompeu Luísa, sentindo a necessidade de esclarecer esse ponto. Marcela? Lucas pareceu genuinamente surpreso. O que ela lhe disse? Luísa resumiu brevemente a conversa, omitindo a proposta do Nordeste. Primeiro, ela precisava ouvir o que Lucas tinha a dizer. Bem, isso explica o comportamento estranho dela quando cruzei com ela hoje, comentou Lucas, franzindo ligeiramente o senho. Mas, na verdade, não é sobre ela que eu queria falar. Ele respirou fundo antes de continuar. Tomei uma decisão, Luísa. Vou reestruturar a empresa. Estou criando uma fundação separada para todos os nossos projetos sociais, com seu próprio conselho de administração e total autonomia operacional. E quero que você a dirija. A proposta deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Era uma solução elegante para o problema de seu relacionamento profissional, eliminando a dinâmica chefe-subordinado, sem sacrificar o trabalho significativo que ela havia desenvolvido. Você está fazendo isso por nós? Perguntou ela finalmente, precisando entender suas motivações. Estou fazendo isso por múltiplos motivos, respondeu Lucas com honestidade. Profissionalmente faz sentido separar as operações filantrópicas do negócio principal. Pessoalmente, sim, eliminaria o conflito de interesses em nosso relacionamento. Mas, principalmente faço isso porque acredito em você e em sua visão. Você merece a autonomia para desenvolvê-la completamente. Luísa se afastou ligeiramente, processando essa nova informação junto com a proposta do Nordeste. Sua mente analítica tentava avaliar ambas as opções enquanto seu coração se debatia entre o sonho profissional de ajudar sua região natal e o relacionamento que havia florescido inesperadamente em sua vida. O que foi? Perguntou Lucas, notando seu conflito interno. Pensei que você ficaria feliz. É uma proposta incrível, Lucas, respondeu ela sinceramente. Mas há algo mais. E ela passou a contar sobre a oferta do escritório no Brasil, a oportunidade de retornar ao seu país, à sua região, em uma posição de liderança, que poderia gerar um impacto direto em comunidades como a que ela cresceu. Enquanto falava, observava cuidadosamente as reações de Lucas, temendo ver decepção ou mesmo raiva diante da possibilidade de sua partida. No entanto, o que viu foi uma compreensão profunda e um respeito genuíno por seu dilema. É uma oportunidade extraordinária, reconheceu Lucas quando ela terminou de falar. E eu entendo perfeitamente por que a ideia de retornar ao Nordeste nessas condições a atrai tanto. Mas significaria que nós, começou Luísa, sem conseguir completar a frase. Significaria que teríamos que encontrar uma maneira de fazer um relacionamento à distância funcionar, completou Lucas. Difícil, sim, impossível, não. A resposta, tão desprovida de ultimatos ou pressões, comoveu profundamente Luísa. Em um mundo onde tantos homens na posição de Lucas esperariam que ela sacrificasse seus sonhos profissionais pelo relacionamento,
Seu apoio incondicional era um testemunho do respeito genuíno que ele sentia por ela como pessoa e profissional. Você não precisa decidir agora, acrescentou Lucas, aproximando-se novamente para pegar suas mãos. Qualquer que seja sua decisão, quero que saiba que vou apoiá-la completamente e que o que sinto por você não vai mudar, esteja você aqui ou a milhares de quilômetros de distância. Luísa sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, sobrecarregada pela intensidade do momento. Como você pode ter tanta certeza? Mal estamos juntos há algumas semanas. Lucas sorriu, secando suavemente uma lágrima que começava a deslizar por sua bochecha. Porque nessas semanas eu descobri mais sobre mim mesmo, sobre o que realmente valorizo e desejo, do que em anos de relacionamentos superficiais. Porque quando estou com você não sou o herdeiro Mendonça, o CEO, o multibilionário. Sou simplesmente o Lucas. E essa autenticidade é o presente mais precioso que recebi em muito tempo. As palavras, pronunciadas com uma sinceridade impossível de fingir, ressoaram profundamente em Luísa. E enquanto se fundiam em um abraço sob o céu estrelado, ambos sabiam que, independentemente do caminho profissional que ela escolhesse, algo fundamental havia mudado entre eles. Uma conexão que transcendia as circunstâncias externas e que definiria de maneiras ainda por descobrir o futuro que compartilhariam. O grande salão do Hotel Unique resplandecia sob a suave iluminação de centenas de velas dispersas estrategicamente, criando uma atmosfera de elegância íntima. As mesas, decoradas com arranjos florais de orquídeas brancas e fitas douradas, cercavam uma pequena plataforma central onde um quarteto de cordas interpretava melodias suaves. Era a noite da gala anual da Fundação Mendonça, o evento beneficente mais importante do calendário social de São Paulo, onde seriam apresentados oficialmente os resultados do programa de microcrédito e anunciados os planos de expansão internacional. Lucas, impecável em um smoking preto que acentuava sua figura atlética, observava de um canto discreto como os convidados, uma mistura calculada de empresários influentes, figuras políticas e representantes das comunidades beneficiadas, enchiam gradualmente o espaço. Sua atenção, no entanto, estava centrada em uma única pessoa. Luísa, radiante em um vestido azul noite que fluía etereamente a cada movimento, deslocava-se entre os grupos com uma graça natural, cumprimentando investidores e conversando animadamente com mulheres empreendedoras que haviam viajado de diversas regiões do país para compartilhar seus testemunhos sobre o impacto do programa. A transformação daquela jovem tímida, que um dia havia limpado os pisos de sua mansão nesta líder carismática e segura, era tão completa que alguns dos presentes mais antigos que só a conheciam em seu papel atual dificilmente acreditariam em sua história se alguém lhes contasse. Mas Lucas se lembrava, e essa lembrança, longe de diminuir seus sentimentos por ela, os intensificava a cada dia. A resiliência, a integridade e a determinação que ela havia mostrado desde o primeiro momento, mesmo nas circunstâncias mais adversas, eram qualidades que agora brilhavam para que todos vissem, validando sua fé inicial nela. Parece que esta noite será um sucesso retumbante, comentou Dona Maria, que havia se aproximado silenciosamente ao seu lado, elegante em um sóbrio vestido cinza pérola. Como figura materna na vida de Lucas, ela fora convidada de honra para a gala. Parece que sim, concordou Lucas, sem desviar o olhar de Luísa. Embora o verdadeiro sucesso esteja no que esses programas alcançaram nas comunidades. As estatísticas são surpreendentes. 87% de taxa de retorno dos empréstimos, mais de 500 mulheres empreendedoras apoiadas, um aumento médio de 40% na renda familiar. Impressionante, sem dúvida, assentiu Dona Maria. Então, com um sorriso conhecedor, acrescentou: mas não é isso que o tem tão cativado esta noite, é? Lucas sorriu, reconhecendo a perceptividade de quem o conhecia melhor do que ninguém. Estou tão óbvio assim? Apenas para quem o ama, respondeu ela com afeto. Você a olha como seu pai olhava para sua mãe, com aquela mistura de admiração, orgulho e algo mais profundo que as palavras não conseguem descrever. A comparação comoveu Lucas.
Seus pais haviam compartilhado um daqueles amores raros que sobrevivem a todas as provas, que crescem com os desafios em vez de se deteriorarem. E embora fosse cedo para fazer tais paralelos, ele não podia negar que o que sentia por Luísa tinha uma profundidade que nunca antes experimentara. Ela é extraordinária, Maria, confessou ele, sua voz baixando ligeiramente. E não me refiro apenas à sua inteligência ou capacidade profissional. É a essência dela, como ela mantém sua compaixão e humanidade apesar de tudo o que enfrentou, como vê oportunidades onde outros veem problemas, como se preocupa genuinamente com cada pessoa que cruza seu caminho. Dona Maria ouvia com atenção, uma mistura de orgulho maternal e satisfação brilhando em seus olhos. Seu pai ficaria tão contente em vê-lo assim, meu filho, não apenas pelo sucesso da fundação, mas por encontrar alguém que o inspira a ser sua melhor versão. A conversa foi interrompida pelo mestre de cerimônias, que anunciou que a apresentação formal começaria em breves minutos. Lucas se desculpou, dirigindo-se à plataforma central onde deveria fazer o discurso de abertura. Enquanto avançava entre os convidados, não pôde deixar de notar um rosto familiar em uma das mesas laterais. Vanessa Rodrigues, tão linda como sempre, em um provocante vestido vermelho, o observava com uma expressão indecifrável. Ao lado dela, um homem mais velho com aspecto distinto, provavelmente sua nova conquista, pensou Lucas. Conversava animadamente com outros presentes, alheio ao intenso olhar que sua acompanhante dirigia ao anfitrião do evento. Lucas manteve a compostura, assentindo brevemente em reconhecimento à sua presença. O convite a Vanessa fora deliberado. A fundação buscava o apoio de todas as figuras influentes, e ela continuava sendo uma modelo reconhecida com importantes conexões sociais. Negar um convite por questões pessoais teria sido mesquinho e contraproducente para a causa. Além disso, o tempo e a evolução de seu relacionamento com Luísa haviam curado as feridas, transformando a experiência com Vanessa em uma valiosa lição aprendida, não em um trauma persistente. No entanto, a presença de sua ex-noiva adicionava uma camada de tensão à noite que ele não havia antecipado completamente. Como ela reagiria aos anúncios que estavam prestes a fazer? Como sua presença afetaria Luísa, que sabia de toda a história, mas nunca havia coincidido com ela em um evento social desde o famoso jantar de confronto? Essas preocupações se dissiparam momentaneamente quando ele alcançou o púlpito e a sala mergulhou em um silêncio expectante. Com a confiança de quem nascera para falar em público, Lucas deu as boas-vindas aos presentes e apresentou brevemente a história e a missão da recém-criada Fundação Mendonça, destacando como a separação formal da empresa matriz permitiria um foco mais especializado e uma maior capacidade de impacto. E para falar sobre as conquistas do nosso programa principal e os empolgantes planos de expansão que temos para o futuro, quero apresentar a verdadeira visionária por trás desses esforços, continuou ele, sua voz adquirindo um tom mais caloroso. Uma mulher cuja perspectiva única, determinação inabalável e profunda empatia revolucionaram a maneira como abordamos o desenvolvimento comunitário. Por favor, recebam com um forte aplauso a diretora executiva da Fundação Mendonça, a senhorita Luísa Silva. Os aplausos ressoaram enquanto Luísa subia ao palco com graça serena. Ao se cruzarem, Lucas apertou levemente a mão dela em um gesto de apoio e confiança que, para quem observava atentamente, revelava muito mais do que uma relação profissional. Com voz clara e apaixonada, Luísa apresentou os resultados do programa de microcrédito, ilustrando as estatísticas com histórias pessoais de mulheres cujas vidas haviam sido transformadas. Sua capacidade de entrelaçar dados concretos com narrativas emocionais capturou a atenção de todos os presentes, desde os investidores mais cínicos até os representantes governamentais mais céticos. E agora, continuou ela, chegando ao momento culminante de sua apresentação, tenho o prazer de anunciar que a Fundação Mendonça expandirá este modelo internacionalmente, começando com a abertura de um escritório regional no Brasil, mais especificamente no Nordeste, minha região natal. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Luísa fez uma pausa,
seus olhos encontrando brevemente os de Lucas antes de continuar. Essa expansão será liderada por uma equipe de profissionais locais sob a direção de nossa nova diretora regional, Amanda Torres, cuja experiência em desenvolvimento comunitário e conhecimento profundo das realidades socioeconômicas locais a tornam a pessoa ideal para este papel. O anúncio, aparentemente rotineiro, provocou reações diversas entre os presentes. Os investidores assentiram com aprovação diante da escolha de uma profissional local experiente. Os representantes das comunidades beneficiadas aplaudiram entusiasticamente. Mas para 3 pessoas na sala, essas palavras tinham um significado muito mais profundo. Lucas, de sua posição na primeira fila, sentiu um sorriso involuntário se espalhar por seu rosto. Depois de semanas de deliberação, Luísa havia tomado uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas, escolhendo permanecer como diretora executiva global, em vez de assumir pessoalmente a operação no Nordeste. Dona Maria, observando de sua mesa, assentiu com satisfação, como se confirmasse algo que já sabia em seu coração. E Vanessa, cuja expressão havia flutuado entre o tédio educado e a irritação contida durante toda a apresentação, endireitou sua postura ao captar a troca de olhares entre Lucas e Luísa. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto estudava a mulher no palco com renovado interesse, como se recalculasse alguma equação pessoal. A apresentação concluiu com um anúncio surpresa. A Fundação Mendonça doaria uma soma considerável para estabelecer um centro de capacitação empresarial para mulheres de comunidades marginalizadas, que levaria o nome da mãe de Luísa. Porque cada mulher empreendedora que apoiamos, concluiu Luísa, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção, é o eco de todas as mulheres que, como minha mãe, tiveram sonhos, mas careceram de oportunidades. E cada sucesso que celebramos é um tributo ao seu espírito indomável. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Luísa desceu do palco entre felicitações e abraços dos presentes mais próximos. Lucas a esperava ao pé da escada, com uma expressão que combinava orgulho profissional e algo mais íntimo, pessoal, que ele não tentava esconder. Enquanto o jantar começava a ser servido e os convidados se entregavam a conversas animadas, Luísa se desculpou momentaneamente para ir ao toalete. O caminho a levou inevitavelmente para perto da mesa onde Vanessa estava sentada. Seus olhares se cruzaram brevemente, a modelo estudando-a com uma intensidade calculadora que fez Luísa parar instintivamente. Apresentação impressionante, comentou Vanessa, sua voz um equilíbrio perfeito entre cortesia social e frieza subjacente. De faxineira a diretora executiva em menos de um ano. Devo admitir que é inspirador. O comentário projetado para incomodar não atingiu seu efeito. Luísa simplesmente sorriu, com aquela serenidade que só a confiança genuína no próprio valor concede. Obrigada, senhorita Rodrigues. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados, não acha? Antes que Vanessa pudesse responder com a réplica mordaz que já se formava em seus lábios, Luísa acrescentou com voz tranquila, mas firme. Todos merecemos segundas chances na vida. Fico feliz em ver que você também encontrou a sua. Com um leve gesto em direção ao acompanhante de Vanessa, que continuava absorto em sua própria conversa, Luísa continuou seu caminho, deixando a modelo momentaneamente sem palavras, uma ocorrência rara o suficiente para merecer ser lembrada. No relativo isolamento do elegante toalete, Luísa se permitiu um momento de reflexão diante do espelho. A jovem que lhe devolvia o olhar mal se parecia com a assustada funcionária da limpeza que uma vez suportara os desprezos de Vanessa com silenciosa dignidade. Fisicamente, era a mesma pessoa, mas algo fundamental havia mudado em seu interior. A certeza de seu próprio valor, independente de títulos, posições ou aprovação externa. Sua decisão de não aceitar o cargo no Nordeste fora finalmente menos sobre Lucas e mais sobre seu próprio crescimento. Ela reconhecera que poderia gerar maior impacto liderando a fundação globalmente do que se concentrando em uma única região, por mais próxima que esta fosse de seu coração. O compromisso com sua terra natal se manteria intacto através de viagens frequentes e uma supervisão próxima dos projetos,
mas sua visão agora se estendia muito além de suas fronteiras originais. E quanto ao seu relacionamento com Lucas, Luísa sorriu ao pensar nisso. O que havia começado como uma história improvável de resgate e oportunidade havia se transformado em algo muito mais equilibrado e profundo. Uma parceria de iguais, unidos não por circunstâncias externas ou conveniência, mas por um reconhecimento mútuo de valores compartilhados e uma conexão que transcendia diferenças de origem ou posição social. Enquanto retocava levemente a maquiagem, notou que outra mulher havia entrado no toalete. Através do espelho, seus olhos encontraram os de Dona Maria, que a observava com uma expressão maternal que a comoveu instantaneamente. "Você foi magnífica lá fora, minha filha", disse a governanta, aproximando-se para ajustar uma mecha de cabelo que havia se soltado do elegante coque de Luísa, tão segura, tão eloquente, como se tivesse nascido para isso. "Obrigada, Dona Maria", respondeu Luísa com sincera emoção. "Vindo da senhora, significa mais do que posso expressar." A mulher mais velha pegou suas mãos entre as suas, seu olhar se intensificando. "Eu vi muitas coisas em meus anos com a família Mendonça, Luísa. Vi fortunas ganhas e perdidas, vi amores verdadeiros e falsidades deslumbrantes. E posso lhe dizer, com a certeza que só a experiência concede, que o que você e o Lucas encontraram é excepcional. Cuide bem disso." Luísa assentiu, compreendendo que essas palavras eram tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. "Eu cuidarei, prometo." Elas retornaram juntas ao salão, onde o jantar continuava em pleno andamento. Lucas conversava animadamente com um grupo de investidores, mas sua atenção se desviou imediatamente para elas quando entraram. Com uma desculpa educada, ele se afastou e se aproximou, oferecendo um braço a cada uma. "As duas mulheres mais importantes da minha vida finalmente juntas", brincou ele, embora o sentimento subjacente fosse completamente genuíno. Enquanto caminhavam para sua mesa, Luísa sentiu uma estranha sensação de culminação, como se múltiplos fios do destino convergissem naquele momento preciso. O caminho desde aqueles dias como funcionária doméstica humilhada até este presente como respeitada líder executiva fora extraordinário. Mas ela intuía que a verdadeira transformação mal começava. O que nenhum dos três podia prever enquanto se sentavam para aproveitar o resto da noite era como os eventos daquela noite, incluindo a breve troca com Vanessa, estabeleceriam as bases para o próximo capítulo de suas vidas, um capítulo que testaria não apenas seu amor, mas também os valores fundamentais que ambos proclamavam defender. Um ano depois, a cabana perto da represa resplandecia sob a suave luz do entardecer. Lucas havia passado a manhã inteira preparando-a meticulosamente. Velas aromáticas, estrategicamente posicionadas, a mesa da varanda decorada com flores silvestres recém-colhidas, uma garrafa do melhor champanhe gelando no gelo. Tudo precisava estar perfeito para esta noite, a noite em que ele finalmente pediria a Luísa que se casasse com ele. O anel, uma delicada peça de platina com um solitário de safira que combinava com os olhos dela, descansava em seu bolso, uma presença constante que o lembrava da magnitude do passo que estava prestes a dar. Não era o típico diamante ostensivo que muitos esperariam do herdeiro Mendonça, mas algo muito mais pessoal, escolhido especificamente pensando na mulher que havia transformado sua vida. Enquanto terminava de preparar o jantar, ele optara por cozinhar pessoalmente em vez de contratar um chefe. Sabendo o quanto Luísa valorizava esses gestos pessoais, Lucas refletia sobre o caminho percorrido no último ano. A Fundação Mendonça havia se expandido exponencialmente sob a liderança de Luísa, com escritórios em 3 continentes e programas que haviam beneficiado milhares de mulheres em comunidades vulneráveis. Sua abordagem inovadora fora reconhecida internacionalmente, culminando em um convite para palestrar na ONU sobre empreendedorismo social sustentável apenas 2 semanas antes. Profissionalmente, ambos haviam encontrado um equilíbrio que funcionava perfeitamente. Lucas dirigindo as empresas Mendonça com um senso de propósito renovado e Luísa liderando a fundação com total autonomia, seus caminhos se
cruzando em projetos estratégicos, mas mantendo-se independentes em sua gestão diária. Pessoalmente, seu relacionamento havia florescido em um amor profundo baseado em respeito mútuo, admiração genuína e uma conexão que parecia se fortalecer a cada desafio compartilhado. Eles haviam superado os rumores iniciais, os olhares céticos, até mesmo uma tentativa mal-intencionada de Vanessa de semear discórdia através de uma entrevista onde insinuava que Lucas tinha um padrão de resgatar donzelas em perigo como forma de controle. Aquele episódio que poderia ter causado tensão entre eles apenas serviu para fortalecer sua união quando Luísa, em vez de se deixar provocar, respondeu publicamente com uma elegância que deixou todos impressionados. Minha história não é de resgate, mas de oportunidade, e a verdadeira medida de uma pessoa não está em como ela cai, mas em como se levanta e ajuda os outros a se levantarem também. O som de um carro se aproximando interrompeu suas lembranças. Lucas respirou fundo, tentando acalmar os nervos que surpreendentemente o invadiam. Ele, que havia fechado negociações multibilionárias sem pestanejar, encontrava-se agora com as mãos ligeiramente trêmulas diante da perspectiva de fazer a pergunta mais importante de sua vida. Luísa entrou na cabana com aquela graça natural que sempre o cativava. Vestia-se simplesmente, com jeans e uma blusa azul celeste que realçava o tom de sua pele, seu cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros. Para Lucas, ela nunca parecera mais bonita do que nesses momentos de autenticidade despreocupada. "Uau!" exclamou ela ao notar a elaborada preparação. "Estamos comemorando algo especial que eu esqueci?" Lucas se aproximou para beijá-la suavemente. "Talvez", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Ou talvez eu só quisesse te surpreender." O jantar transcorreu entre conversas animadas e risos compartilhados. Luísa lhe contou sobre seu dia na fundação, onde estavam finalizando os detalhes para um novo programa de bolsas educacionais para as filhas das empreendedoras beneficiadas. Lucas compartilhou histórias de uma reunião particularmente tensa com investidores estrangeiros, que Luísa ouviu com aquela mistura perfeita de empatia e inteligência analítica, que a tornava uma confidente incomparável. Quando chegou a hora da sobremesa, mousse de maracujá, o favorito de Luísa, Lucas soube que era o momento. Com o coração batendo forte, ele pegou as mãos dela sobre a mesa. "Luísa, há algo que eu queria lhe dizer." Ela o olhou expectante, uma centelha de intuição feminina iluminando seus olhos. "Este último ano foi o mais extraordinário da minha vida", continuou Lucas. "Não pelas conquistas profissionais ou pelo reconhecimento externo, mas pelo que construímos juntos, pela pessoa que você me ajudou a me tornar." Luísa apertou suavemente suas mãos, incentivando-o a continuar. "Antes de te conhecer, eu achava que sabia tudo sobre sucesso. Eu tinha a fortuna, o poder, o reconhecimento social, mas agora entendo que estava enganado. O verdadeiro sucesso é encontrar alguém com quem compartilhar não apenas os triunfos, mas também as dúvidas, os medos, as vulnerabilidades. Alguém que te inspire a ser uma pessoa melhor a cada dia." Com movimentos deliberadamente lentos, Lucas se levantou da cadeira e, diante do olhar emocionado de Luísa, ajoelhou-se ao lado dela. Tirando a pequena caixa de veludo do bolso, ele a abriu para revelar o anel de safira. "Luísa Silva, com sua inteligência você me desafia. Com sua compaixão você me inspira. Com sua integridade você me guia. Você me daria a extraordinária honra de se casar comigo?" Lágrimas de felicidade brilhavam nos olhos de Luísa, enquanto ela olhava alternadamente para o anel e para o rosto expectante de Lucas. Por um momento que pareceu se estender eternamente, ela permaneceu em silêncio, como se processasse a magnitude do momento. "Lucas", disse ela finalmente, sua voz carregada de emoção, "quando cheguei a este país, eu mal falava o idioma e limpava casas para pagar meus estudos. Nunca, nem nos meus sonhos mais ousados, imaginei que encontraria não apenas uma oportunidade profissional, mas um amor que transcende todas as barreiras sociais e culturais que nos separavam." Ela se inclinou para pegar o rosto dele entre as mãos. "Minha resposta é sim, 1000 vezes sim."
Quero construir uma vida com você, enfrentar juntos qualquer desafio que o futuro nos reserve e lembrar um ao outro, todos os dias, as lições de humanidade, dignidade e respeito que nos uniram desde o princípio. Lucas deslizou o anel em seu dedo, que se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido criado especificamente para ela. Então, ele se levantou para beijá-la, um beijo que selava não apenas uma promessa de casamento, mas um compromisso compartilhado com os valores que ambos defendiam. Enquanto a noite caía sobre a represa e as estrelas começavam a se refletir em suas águas tranquilas, Lucas e Luísa permaneceram na varanda da cabana, abraçados, contemplando o futuro que construiriam juntos. Sabe, comentou Luísa após um confortável silêncio, há algo poeticamente perfeito em como nossa história começou. Se a Vanessa não tivesse mostrado sua verdadeira natureza, se você não valorizasse a dignidade de cada pessoa, independentemente de sua posição social, se você não tivesse tido a coragem de se manter fiel aos seus valores, mesmo quando estava vulnerável, acrescentou Lucas, completando o pensamento dela. Luísa assentiu, recostando-se contra o peito dele. É como se todas essas circunstâncias, mesmo as dolorosas, fossem necessárias para nos levar a este momento. Meu pai costumava dizer que o universo, às vezes, nos dá exatamente o que precisamos, não o que achamos que queremos, refletiu Lucas. Quando conheci a Vanessa, eu achava que queria alguém que complementasse minha imagem pública, que se encaixasse perfeitamente no mundo social que eu habitava. E o que você precisava de verdade? Perguntou. Luísa, embora intuísse a resposta, alguém que me lembrasse quem eu realmente sou, além dos títulos e da fortuna. Alguém que me desafiasse a viver de acordo com os valores que eu prego, não apenas a falar sobre eles. Alguém como você. O sorriso de Luísa refletia a profunda satisfação de quem encontrou seu lugar no mundo, não através de posição ou status, mas através da autenticidade e do propósito compartilhado. Sabe o que a Dona Maria me disse outro dia? Comentou ela, entrelaçando seus dedos com os de Lucas, a safira brilhando suavemente sob a luz da lua. Que às vezes as pessoas entram em nossas vidas por uma razão específica, algumas para nos ensinar o que não queremos ser, outras para nos mostrar quem podemos chegar a ser. Lucas refletiu sobre a sabedoria dessas palavras. Vanessa, com toda a sua beleza superficial e sua crueldade oculta, o havia ensinado a ver além das aparências. Luísa, com sua dignidade inabalável e sua compaixão genuína, havia-lhe mostrado a pessoa que ele aspirava a ser. Acho que ela tem razão, concordou ele. E sou eternamente grato por ambas as lições. Enquanto contemplavam juntos o horizonte, onde o céu estrelado se fundia com as águas tranquilas da represa, ambos sentiam aquela certeza profunda que só o amor verdadeiro concede. A certeza de ter encontrado não apenas um parceiro romântico, mas um companheiro de vida, um aliado na missão compartilhada de criar um mundo onde cada pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, seja tratada com a dignidade inerente à sua humanidade. E nessa certeza, nessa promessa silenciosa de um futuro construído sobre alicerces de respeito mútuo e propósito compartilhado, eles encontraram uma paz que transcendia qualquer riqueza material ou reconhecimento externo. Uma paz que emanava da congruência entre seus valores mais profundos e a vida que haviam escolhido viver juntos. Eu te amo, Luísa Silva, sussurrou Lucas, abraçando-a mais forte. Não pelo que você representa, mas por quem você é. E eu te amo, Lucas Mendonça, respondeu ela, sua voz carregada de promessa e certeza. Não apesar dos seus privilégios, mas por como você escolhe usá-los para fazer a diferença. Nessa troca simples, mas profunda, estava encapsulada a essência de sua união. Um amor baseado não em idealização romântica ou conveniência social, mas no reconhecimento mútuo da verdadeira natureza do outro, com todas as suas forças e vulnerabilidades. E enquanto a noite avançava, envoltos na quietude, perfumada da mata que cercava a cabana, ambos souberam, sem necessidade de palavras adicionais, que este não era o fim de sua história,
mas apenas o começo de um novo capítulo em uma narrativa que continuaria a se desenrolar, evoluir e se aprofundar a cada dia compartilhado, cada desafio enfrentado, cada triunfo celebrado juntos. Porque a verdadeira face do amor não se revela nos momentos de paixão desenfreada ou nas grandes declarações públicas, mas nas decisões cotidianas que reafirmam, dia após dia, o compromisso de ver e honrar a humanidade do outro em toda a sua complexidade e esplendor. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas histórias emocionantes.